Senhor Jesus Cristo, no livro de Gênesis, a nossa devocional nesse domingo. Se Deus permitir, à noite nós traremos novamente uma devocional para a igreja, por isso nós não podemos nos reunir, mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora. Pegue sua Bíblia aí onde quer que você esteja e abra comigo em Gênesis 22. Gênesis 22, vou ajustar um pouquinho a câmera aí que está meio torta. Mas Gênesis 22, dos versos de 1 a 19, isso. Pegou a sua Bíblia? Vamos fazer então a leitura. Diz assim, Gênesis 22, de 1 a 19, fala sobre o nosso amado pai da fé, como a Bíblia chama, amigo de Deus, Abraão. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor Yahvé, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhes disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor Yahvé proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor Yahvé se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Yahvé a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor Yahvé, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como as areias do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar essa fala. Há uma inscrição em um relógio antigo, numa catedral, e essa inscrição traz o seguinte dizer, quando você é criança, o tempo arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. Quando você é velho, o tempo voa. Só mais um pouco e o tempo terá ido embora. Tempo é um negócio precioso para nós, principalmente nesses dias. Temos tempo para muitas coisas e precisamos
principalmente de tempo para Deus. Aos 75 anos de vida, de idade, Abraão foi matriculado nessa escola chamada Escola da Graça, Escola da Fé, que muitos de nós, a algum momento, entramos nela e fomos matriculados pelo Mestre Jesus. Aos 100 anos de vida, aos 100 anos de vida, de idade, Abraão enfrenta uma das provas mais tremendas e desafiadoras da sua caminhada, da sua peregrinação. Você nunca, de fato, é velho, posso assim dizer. Você nunca será velho demais para enfrentar novos desafios, para enfrentar novas lutas, para enfrentar novas batalhas e aprender novas verdades. Os mais velhos poderão afirmar isso com todas as letras. Nunca nós nos deparamos com uma situação como essa, de ficarmos isolados. Aqueles que já partiram, já estão mortos, que puderam enfrentar aquela gripe chamada espanhola, do tipo, eles poderiam de repente trazer alguma noção. Mas os nossos que são mais novos, ou os que estão aí já na casa dos seus 70, 80, enfim, 60 anos, nunca se depararam com isso. São novos desafios, novas batalhas. Mas quando nós nos deparamos com tais circunstâncias, nós não podemos parar de aprender. Nós não paramos de crescer. Nós estamos em constante movimento. E quando nós paramos de crescer, nós de fato paramos de viver. A vida envolve essa história cíclica, essa história que vai movendo toda a engrenagem, toda a nossa vida. Mas Arthur Schopenhauer, esse filósofo alemão do século XIX, ele tem uma fala muito interessante, diz que nos primeiros 40 anos a vida nos dá o texto, e nos próximos 30 anos a vida nos dá o comentário do texto. Eu creio que nós estamos vivendo essa realidade, né? Então, em Gênesis 22, nosso texto, que tomamos como estudo nessa manhã de domingo, Gênesis 22 nos mostra a maior de todas as provas que Abraão enfrentou. Pela fé, ele triunfou e pôde nos ensinar como passar pela prova ou pelas provas vitoriosamente. Esse texto 22, se você continuar com a sua Bíblia aberta, e eu convido você a não fechar, nós veremos as instruções práticas que Deus ele vai colocar sobre a pessoa, sobre a vida de Abraão e bem como seus familiares. Abraão ele teve vários testes, né? O teste da família. Então, quando Deus ordenou, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É um teste da família. Mas também houve o teste da fome, quando o próprio Deus percebe, e Abraão nesse teste ele fracassa, porque ele duvida da ação de Deus e ele desce para o Egito. E aí nós poderíamos aqui destrinchar esse texto lá em Gênesis, que fala sobre essa perspectiva. Mas Abraão teve o teste também da comunhão, quando ele deu a Ló a oportunidade de fazer a escolha primeiro para ele e seus pastores. Mostrou para Ló quem de fato era Abraão. Temos o teste de lutas, quando ele derrota os reis confederados ali que se levantam para sequestrar Ló e bem como seus familiares. Teste da riqueza, quando ele disse não às riquezas de Sodoma. Teste da paciência, quando ele teve que esperar 25 anos por um filho. São testes e testes que Abraão passou e que com certeza você passa agora e passará até o dia da sua partida para a eternidade. O que nós precisamos entender é que nem toda a situação difícil que você vive, eu vou viver, que nós vivemos, é um teste de Deus. Às vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, das nossas próprias ações, da nossa própria sagacidade. E aí nós precisamos distinguir entre provação e tentação. As tentações vêm dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós, enquanto as provações vêm do próprio Deus. As tentações são usadas pelo diabo para nos levar à derrota, a derrotar
nos levar a uma derrota, a uma destruição, para nos matar. Enquanto que as provações são usadas por Deus para nos levar ao melhor, muitas vezes. As tentações parecem lógicas e as provas sem sentido. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Dias de provações, não de tentações. O verso 3 e 5, vamos rapidinho, para a gente concluir aqui. Tem alguns irmãos, graças a Deus, acompanhando aí. Mas no versos 3 a 5, diz o texto assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhes disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão aos olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Dos versos 3 a 5, nós temos um texto muito interessante que nos mostra que Abraão, ele põe seus olhos nas promessas e não nas explicações. Como nós passamos pelas provas de forma vitoriosa. Como você passa pela prova de forma vitoriosa. E Abraão nos ensina: espere da parte de Deus os testes, as provações, não as tentações. Espere. Também devemos olhar para essa circunstância nos versos 3 a 5. Ponha os seus olhos na promessa e não nas explicações. Não tem como explicar. Como explicar esse vírus? Como explicar essa epidemia, essa pandemia? Como explicar tudo isso que não tem explicação? Mas Abraão, nesses versos 3 assim, Deus simplesmente sai. Vai, Abraão. E Abraão obedece. E Abraão obedece. Se você olhar para Abraão, eu vou olhando para o texto, caminhando para Moriá com seu filho Isaque, é algo extremamente sem qualquer nexo, sem qualquer explicação. Vamos lá para Moriá. Não tinha nada. 3 dias ele gasta para chegar lá. A mesma proporção para José. Para José, de fato, não havia explicação. Por que uma prisão? Por que estar numa prisão? Para Moisés e Israel, o Mar Vermelho, Deus nos tira dessa circunstância difícil do Egito e agora nos coloca defronte de um mar onde não há uma saída. Para Davi, havia Golias, havia a dificuldade de passar por Golias para alcançar o trono. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tinha o Calvário. Então nós temos sempre, constantemente, provas que não têm explicações, mas também tem promessas que Deus tem para nós. A lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Não tem como explicar as circunstâncias que vêm sobre a humanidade. Não tem explicação, mas tem promessa. O Cristo, em sua palavra, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as lições são as mesmas. Nós vivemos pela promessa e não pelas explicações. Considere quão difícil era o pedido de Deus para Abraão. Isaque, seu filho Abraão, leve-o, filho da promessa. Abraão estava, de fato, com um sentimento muito nobre. Ele amava Isaque. Tinha construído todo o futuro para esse menino, para esse rapaz. E, de fato, assim se concretiza. Mas antes de concretizar a circunstância que Deus havia para Isaque ou para Abraão, houve tantas provas e tantos testes. Mas nós não podemos esquecer também da promessa. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor. E aí eu reitero: como anda a sua esperança? Como anda a sua esperança nesses dias? Todos nós estamos aflitos de repente por conta dessa situação. As informações são grandes, são muitas das mídias
das televisões, das redes sociais, enfim, da internet. Mas como está a sua esperança? Como você continua nessa caminhada cristã? É claro que você pode dizer assim, pastor, eu estou, graças a Deus, temeroso e fazendo os meus cuidados, mas eu tenho convicção de que se Cristo hoje me chamar, eu subirei tranquilamente. O meu Deus me dá toda esta promessa de completude, de cumprir todas essas promessas. Então Deus parecia tirar tudo que Abraão amava na vida. E Abraão olha e fala assim, meu Deus, e agora meu filho Isaac é tudo para mim. Mas quando Deus nos envia uma prova, a nossa primeira reação é perguntar, por que Deus? Por que dessa pandemia? Por que dessa circunstância no Brasil? Tantas pessoas estão morrendo lá na Itália. Aqui no Brasil já são mais de 1000 casos. Na própria estado de São Paulo, no estado de Rio de Janeiro, já são aí somado até o dia de ontem 11 mortes. Meu Deus, por que disso tudo? Por que, Senhor? São os questionamentos que nós muitas vezes fazemos. Lembre-se disso. Deus tem razões já expostas em sua palavra. Deus tem razões já expostas em sua palavra. Cabe a nós fazermos a pergunta certa, que a Bíblia nos dará a resposta certa para esta dificuldade. Como a palavra do Senhor nos ensina? Por que essas provas surgem? Surgem sobre a humanidade, sobre os homens, para purificar a nossa fé. Essa é a primeira ação que essas provas surgem para nos mostrar e para levar a igreja a purificar a nossa fé. 1 Pedro vai falar sobre isso, capítulo 1, versos 6 a 9. Mas também há uma segunda questão que surge essas circunstâncias, essas dificuldades, para aperfeiçoar o nosso caráter cristão. Porque muitas vezes nosso caráter cristão está sendo moldado nas circunstâncias das pessoas que não cumprem nem obedecem ao Evangelho. Para aperfeiçoar o nosso caráter, para fazer o nosso caráter como o de Cristo. Tiago, capítulo 1, vai falar sobre isso. Mas também para protegermos do pecado. Para mostrar que nós somos falidos, homens e mulheres limitados. Então essas provações surgem, essas pandemias, epidemias, coisa do tipo, para purificar a nossa fé, para nos levar para estarmos mais próximos de Deus, para aperfeiçoar o nosso caráter de Cristo, mas também para proteger toda a sua igreja, todos os eleitos de Deus do pecado. Mas então Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente obedeceu pela fé. Não exige explicações. A fé descansa na promessa. Repito, nós somos homens de fé e a fé descansa na promessa. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para o seu povo, para a sua igreja, para os seus. Mas o que é de fato interessante em tudo isso, a fé descansa nas promessas, mas para também nos mostrar uma característica muito intensa, muito grande e muito bela, que Deus quer levar a sua igreja a ter uma fé adulta, como a de Abraão. Uma fé de gente adulta. Uma fé de pessoas amadurecidas, não de criança. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, para que nós não sejamos agitados de um lado para o outro, com qualquer conversa, com qualquer circunstância, qualquer dificuldade que surge. Não sejais como crianças, agitada de um lado para o outro. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Mas o que Deus nos ensina com todas estas provas é que Ele quer que nós tenhamos uma fé adulta, uma fé amadurecida. Mas o que é interessante também é que a fé de Abraão é uma fé que tem ação e direção. Uma fé com ação e direção. Essa é a primeira coisa. Deus, no versículo Gênesis 12, diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É uma fé que tem ação, mas também tem direção. Não é uma fé tosca, não é uma fé
que é alienada, alucinada. Não é uma fé que se lança num abismo ou num buraco, vamos dizer assim, negro sem qualquer perspectiva. É uma fé racional. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa é a perspectiva que Deus coloca sobre Abraão e quer colocar sobre a igreja de Cristo. Uma fé que tenha direção, que tenha ação, mas também tenha direção. Como é que está a sua fé? Ela está na direção certa? Ou ela está alienada, alucinada? Ela está assustada? Ela está perdida? Como anda a sua fé na manhã de hoje? Mas é uma segunda perspectiva que nós vemos nesse texto. Verso 5 diz: então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O versículo 5 nos mostra uma fé que é capaz de transformar provas em culto, em adoração. Uma fé capaz de transformar a circunstância mais difícil em adoração. Meus irmãos, minhas irmãs, porque Abraão cria em Deus, ele não tinha intenção de trazer de volta um cadáver. Ele sabia quem é o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele adorava. Não é uma invenção, não é uma criação, não é um Deus bonachão, não é um Deus que joga dardos com a humanidade para ver quem de fato vai viver e quem vai morrer. Não é assim que funciona. Há na pessoa de Abraão uma capacidade de transformar as provas em adoração. E é isso que eu invoco nessa manhã, que as provas que nós passemos nesse mundo nos aponte ou nos direcione para uma adoração. Ele sabia quem é o Deus que ele confiava. Ele sabia o Deus totalmente amigo que ele confiava. O Deus Emanuel, o Deus que está próximo de cada um de nós. À medida que Abraão subia ao monte, diz o texto, ele estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. À medida que ele subia, à medida que ele avançava, Deus sabia, Abraão sabia, seguro, estava confiante que Deus iria prover as suas necessidades. Abraão não podia depender dos seus sentimentos. Abraão não podia depender das pessoas. Sara havia ficado em casa. Os dois servos estavam agora aguardando lá no campo, ao pé do monte. Somente Abraão e Isaque caminhavam rumo a Moriá. Agradecemos a Deus pelos amigos. Agradecemos a Deus pelos pais. Agradecemos a Deus pelos irmãos. Agradecemos a Deus por cada pessoa que Ele coloca na nossa caminhada. Agradecemos muito. Mas eu digo para você, haverá provas que nós teremos que enfrentar sozinhos, no monte do Senhor. No monte e na presença do Senhor. Por mais que sua família seja grande, por mais que seus amigos sejam inumeráveis, há momentos na sua vida que você se deparará sozinho. Não plenamente sozinho, mas com a ação potentosa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Como está a sua comunhão, a sua intimidade com esse Deus? Deus promoveu, proveu, providenciou o cordeiro. Esse cordeiro então toma o lugar de Isaque, no verso 13 nos ensina isso. Assim Abraão descobriu um novo nome para Deus, uma nova comunhão, uma nova intimidade com esse Deus. E então ele chama de Jeová Jirê. Jeová Jirê. Esse nome é o novo nome que Abraão coloca, ou que Abraão identifica Deus. Esse nome de Deus nos ajuda a entender algumas verdades sobre a provisão do Senhor,
sobre os atos soberanos desse Deus. Quando o Senhor prover, Abraão assim nos ensina. Esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que cuida. Ele é o Jeová Jireh. Quando enfrentar as lutas, olha, perceba bem, preste atenção nisso. Quando enfrentarem as lutas, enfrentarem assim todos os dissabores, todas as dificuldades, saiba de uma coisa. Lembre-se do Jeová Jireh. Lembre-se do Jeová Jireh. Aquele que provê. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua boa administração que lhe trouxe até aqui, mas o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que sustenta todas as coisas. E quando é que Deus provê as nossas necessidades? Exatamente quando nós temos necessidade e não um minuto antes e nem um minuto depois. Na necessidade, nas noites mais escuras, nos dias mais cinzentos da sua existência, Deus entra com providência. Ele não atrasa, Ele não adianta, mas Ele chega no tempo oportuno da graça. O relógio de Deus nunca atrasa. Ele está sempre atualizado. Por quê? Porque Ele é o Jeová Jireh. Nas provas, nas provações, Deus nos tem sustentado. Como passar pelas provas de forma vitoriosa? Para a gente concluir, nas provas, olhe para a frente, para o que Deus tem para você, para a sua casa, para os seus entes queridos, para os seus. O verso 15 a 19, para a gente concluir, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Yahvé a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor Yahvé, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. Não, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Nas provas, olhe para o Jeová Jireh. Olhe para o Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos leva a pensar. Nas provas, olhe para a frente, para o que Deus tem para você. Há uma frase muito interessante do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que disse que as promessas de Deus jamais são tão brilhantes como na fornalha da aflição, na fornalha da prova. Nós brilhamos, as promessas brilham, elas saltam aos nossos olhos. Abraão aprendeu um novo nome de Deus. O verso 14: E pôs Abraão por nome aquele lugar, Yahvé proverá, Jeová Jireh. Daí diz até o dia de hoje, no monte do Senhor Yahvé se proverá. E é isso que eu quero nessa manhã de domingo, que você entenda. Quem é o Deus que provê? Quem é o Deus que vai sustentar? Nós falamos e ouvimos muitas pessoas dizendo: pode ter desabastecimento nos comércios, nas farmácias, pode ter muitas coisas horrendas e horripilantes que vão acontecer agora. Ninguém sabe. Nós não sabemos, a coisa está incerta. Há muitas especulações. Mas uma coisa é certa que eu digo para você: você não vai enfrentar uma prova além da que você possa suportar. Porque diz a palavra do Senhor, o Jeová Jireh, o Senhor proverá, no monte do Senhor, o Senhor proverá toda a sua necessidade, ou todas as tuas necessidades. Creamos nisso. Deus continua assentado no trono do universo. Por mais que nós queremos e busquemos ficar inquietos, a nossa perspectiva é:
acalma-te, ó minha alma, sossega minha alma, porque o Jeová Jireh reina, o Jeová Jireh está sentado no trono, não se aquiete. E o salmista diz, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não deixe nem permita que a sua alma se abata. Por mais que as notícias e os noticiários tragam coisas horripilantes, difíceis, creia. Isaías, como nós lemos no início dessa live, diz o texto, lá no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi a Adonai. Que nesses dias de pandemia, de epidemia, de mortandade que tem assolado as nações, que você possa ter uma experiência com esse Deus. Tenha e busque experiências com o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Abraão aprendeu esse novo nome. E que novo nome nós vamos aprender nessa pandemia? Que novo nome você vai dar ou vai ter para testemunhar para as pessoas que estão próximas de vocês? Que novo nome eu vou dar para esse Deus que tem sido o meu Deus, o Deus da minha família, o Deus dos meus irmãos da IPB Utinga? Que Deus, de fato, que novo nome nós vamos dar para esse Deus? Quando você olhar para trás, veja as mãos de Deus, como Ele abençoou os seus servos e as suas servas do passado. Quando olhar para frente, veja as promessas de Deus. Ele não desampara, porque o salmista também diz, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você não é uma pessoa que está desamparada. Existe um Deus que reina de forma absoluta em prol dos seus. Ele reina, Ele vive, Ele é o teu Senhor, o meu Senhor, o Deus que governa todas as coisas. A conclusão que eu quero chegar para nós orarmos nessa manhã e assim encerrarmos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz, o Pai não enviou nenhum cordeiro substituto para seu filho, como fez com Abraão. Não foi enviado nenhum cordeiro. Não houve nenhuma voz do céu para dizer, para, não faça isso. Não faça isso. Porque Cristo tinha que cumprir toda aquela programação feita antes da fundação do mundo, para que ele possa recorrer, ou para que ele possa socorrer aos que estão em necessidade, em carência de promessa. E nessa manhã, você está carente de promessa? Você está abundante de promessa? Você se encontra como nessa manhã? Nessa manhã de domingo? Manhã onde a IPB Nacional tira um dia para estarmos jejuando, estarmos orando e estarmos assim clamando a presença desse Deus. Por isso, Jesus Cristo, Ele não teve nenhuma voz, não houve nenhum substituto, porque Ele foi quem substituiu o filho de Abraão, Isaac, porque o Filho de Deus nos amou ao ponto de dar a sua própria vida. A fé obediente de Abraão agradou de tal forma a Deus, que o Pai abriu a cortina do tempo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos substituiu e nos deu a redenção eterna. Cristo em vós, Cristo em mim, é a esperança da glória. Creia nas promessas de Cristo. Seja lá qual for o vírus que surgir, ou que esteja atuando, não importa, H1N1, a coronavírus e outros vão surgir. Que surjam, que se levante, porque eu sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Temos um problema letal,
sobre o qual nós não podemos fazer muitas coisas, ou quase nada, apenas nos retirarmos e ficarmos quietos em casa. Simplesmente vamos fazer isso. Não podemos fazer quase nada por conta da própria circunstância. Embora tentemos, embora nós fiquemos agindo de alguma forma ou de outra para tentar amenizar. Mas o coronavírus pode se estabilizar na próxima semana. Ou pode piorar, quem sabe. As projeções, as estatísticas dizem que mais de 80% da população pode pegar ou não. Quem sabe? Pode piorar ou não. Minha família pode ser poupada dessa epidemia, ou podemos, como tantas outras, entrarmos na estatística. Ainda assim, devemos olhar para o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como bem orou Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que Deus governa, que Deus controla. Nós sabemos que esse Deus é a nossa salvação. Nós temos de fato necessidade, muitas necessidades. Uma das maiores necessidades nos dias de hoje são nos proteger da doença, nos proteger das pestilências, das pragas, das mortandades que assolam as nações. Mas se nós não morrermos dessa coronavírus, nós vamos morrer de um outro. Quem sabe de um infarto, quem sabe de um problema de um AVC, enfim, são N possibilidades que nós não temos o controle, nós não sabemos como nos proteger das doenças. Embora nós tentemos, mas uma coisa você precisa ter consciência e precisa ter bem amadurecida em sua cabeça. Se hoje nós nos depararmos com essa realidade, você que está me ouvindo, que ainda não teve um encontro, você que está me ouvindo, que ainda não fez uma paz com Cristo, a palavra do Senhor nos ensina que o homem nasce morrendo. O homem nascido de mulher vive breve tempo, nasce como a flor e murcha. Ainda assim, que você se proteja com álcool, com máscara ou com tantas outras ações que os governantes ensinam. As doenças são inevitáveis. Nascemos morrendo. Mas precisamos demonstrar, de fato, o nosso amor e entender que Cristo morreu para que nós pudéssemos ser redimidos deste reino de pecado, de doenças, de pestilências. Cristo nos dá a garantia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, e eu então fecho com essa fala, capítulo 21 do livro de Apocalipse, diz assim, texto muito conhecido dos irmãos, o final do Apocalipse, o Cristo assim revela para João: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E ele acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. Oro para que o vírus seja erradicado e para que minha família e a minha igreja, os meus irmãos na fé, permaneçam saudáveis.
Mas Deus é bom, independente do que as próximas semanas trouxerem, os próximos dias trouxerem. Deus permanece sendo bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Isso é um dos grandes atributos dele. Um Deus bom, de graça e de misericórdia. Abraão é chamado pai da fé. Você é um filho de Abraão. Você tem fé no Deus de Abraão. Ou você tem colocado a fé em qualquer outro tipo de santo que surge, divindade, enfim. Como está a sua fé na manhã de hoje? Você crê em Deus ao ponto de obedecê-lo e entrar no altar desse Deus, se deparar em oração, se debruçar sobre as mãos poderosas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus tem grandes promessas para nós. E a maior promessa de Deus não é você ficar rico. A maior promessa de Deus também não é você ser um homem livre de doenças, uma mulher livre de enfermidades. Não. A maior promessa de Deus também não é você ser livre de violências. Também não. Mas a maior promessa de Deus é você chegar no céu e estar na presença do Eterno, tabernaculando com Ele. Isso, de fato, é a maior promessa. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Creia nas promessas de Cristo. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar com o Senhor Jesus.